Sejam bem-vindos à segunda parte do segundo episódio do podcast Arte e Manhas. Comigo tenho o João Carreira, Olá, convidado permanente do podcast. gosto dessa Um, designação. e neste episódio vamos falar sobre aquilo que não falámos neste episódio, nesta parte. Vamos falar sobre Exato. aquilo que não falámos na primeira parte. E é isso. Vamos começar por bloqueios criativos. João, o que Ora, achas de bloqueios criativos? hum, Será que é bom ter bloqueios criativos? Será que é mau ter bloqueios criativos? A tua eu não acho posição sequer. sobre... Eu não acho sequer que seja uma opção. Ou O seja, quê? eu acho que as pessoas não escolhem. Acho que os artistas não escolhem ter bloqueios criativos. Da mesma forma como não escolhem ter o oposto, portanto, surtos de Uhum, inspiração, certo. epifanias. Hum, eu diria que, portanto, bloqueios criativos. Ou seja, eu distingo dois tipos de bloqueios criativos à partida. Uhum. Aqueles que advêm da questão da motivação e esses Esses são não. complicados. Esses são complicados. Não, porque a Não são. motivação, para mim, a motivação é uma coisa que não existe. Porque acaba por ser como a sorte, não, é algo que nós não controlamos. Então nós Certo. temos de. Espera. Calma. Já passou. Então Já nós podes. temos de nos fazer à estrada. Certo. Porque efetivamente, muitas vezes, o ato de criar está associado, portanto, a pagamentos, a encomendas, a trabalho. Uhum. Portanto, acho que esses bloqueios que advêm da preguiça, da falta de. Parece quase falta de luz solar, numa acessão metafórica. Uhum. Eu acho que esses não fazem sentido nenhum e é simplesmente. É preguiça, não faz sentido. Agora, os outros bloqueios criativos, o segundo tipo, aqueles em que efetivamente, que são mesmo puros bloqueios Eu, criativos, aqueles em desculpa que falta. interromper-te. Diz. Eu acho que não podes chamar bloqueios criativos àquilo que falaste. Então, como é Não que lhe sei se é propriamente chamarias? um bloqueio criativo. Eu chamaria a falta de vontade. Ok. Uh, Então, podemos dizer que a f- primeira coisa que eu descrevi é falta de vontade. não é bem falta de vontade. Não sei. Há dias em que simplesmente não me apetece fazer nada. Não quer dizer que isso seja falta de vontade. Mas é um bloqueio. Bloqueia-te. Não bloqueia no sentido em que eu não quero fazer nada. Eu nem sequer estou a pensar sobre a obra. Estás a perceber? Não quero fazer nada. Hum. Estás a perceber? Portanto, não sei se podes chamar a isso um bloqueio criativo, porque para mim bloqueio criativo é estás a pensar sobre algo, mas não sabes desenvolver esse algo, não sabes trabalhar isso, não consegues. Mas eu acho que isso Implica, é. implica, implica estás a pensar em alguma coisa. Hum. Sendo essa alguma coisa, o trabalho que estás a fazer. Ok. Eu diria que. Não sei, eu tenho vontade de simplesmente, assim, lá está, numa epifania, chegar Uhum. aqui e dizer não existem bloqueios criativos. Certo. Seja de que tipo for, não existem bloqueios criativos. Porque eu parto do princípio que os artistas têm a obrigatoriedade de se conhecer um bocadinho melhor, claro que isto é um eufemismo, do Sim. que as pessoas comuns. Uhum. Pronto, estamos a admitir que esta diferença existe. E então, se conhecem melhor, também têm de saber de que formas é que se conseguem. De formas é que conseguem ir buscar gasolina. Como é que Uhum. conseguem encher o depósito outra vez? Certo. E como é que isso se faz? É preciso tentar, é preciso. Lá está, inspirar-se. Mas esse inspirar-se não é. Eu não gosto da palavra, porque remete logo para um lado Uhum. filosófico, metafórico, Da que de criação, facto sim. não é assim tão
tão verdadeiro, não corresponde à realidade, não é realista. Uhum. Então acho que essa Ou inspiração pelo menos é... não na maioria. Sim, exato. E acho que essa inspiração é nós irmos a sítios que nos põem diferentes. Simplesmente ou sair de Desconfortáveis. casa. Sim, desconfortáveis. Ok. Simplesmente sair de casa ou ouvir um compositor novo, ir ver uma exposição com um tema que, Uhum. tipo, se for uma exposição temática com um tema que a nós não nos diz nada ou que nós não pensamos todos os dias. Fome no mundo. Certo. Ou, pronto, por exemplo, foi esse o primeiro que me lembrei. Para nos pôr a pensar de forma diferente ou em coisas diferentes, para quebrar a rotina. Porque acho que Então estás a esses. dizer que existem bloqueios Pois criativos. era o que eu ia dizer a seguir. Ok, Hum, ok. sim, mas existem, mas é algo que eu acho que não deve ser consciencializado como tal. Claro que eu me estou a contradizer, não é? Isto é sobre bloqueios criativos. Estamos a assumir que eles existem, estamos a dar-lhes Não, espaço de isso antena. é. Já não lembro o que é que ia dizer, mas estou a dizer. Afinal, me lembro-me. Tu a dizeres que existem bloqueios criativos, mas que não se deve, não deve ser. Não, pronto, não deves ter consciência deles. Não sabes que são bloqueios criativos e não sabes como é que has de ultrapassar. Sim, Estás a mas perceber? ou seja, no mundo ideal, um artista seria alguém que, ou seja, teria um conjunto de vivências tão Uhum. diverso e estaria sempre à procura disso que não sentiria esses bloqueios criativos. Porque se Mas eles. imagina, Diz. hum, tu estavas a falar em artista, criador, já não me lembro, desculpa. Eu já não me Que lembro tinha. também. Ok, ok, ok. Somos as pessoas mais indicadas para fazer este podcast. Claramente, não é? Então, Uh, mas partindo. Pronto, tu estavas a dizer que o artista, criador, no mundo utópico, seria a pessoa que mais conhece, que mais conhece, pronto, que mais viveu, etc. De forma a que esse artista não tivesse bloqueios criativos, certo? sim, Foi o que tu disseste. sim. Ok. Mas isso levaria a uma questão que é, assim, o criador não estava propriamente a criar nada. Porque tu para Eh, fazeres hum, algo, se é que isso existe, não é? Nós já escrevemos alguns na nossa bula que vamos falar sobre isto, sim. mas partindo do princípio que quando alguém cria essa, pronto, isso vai ser aquilo que ele cria vai ser uma novidade, uma coisa nova. Partindo desse princípio, tu ao dizeres que no mundo utópico o artista, o criador, seria quem mais conhece, etc., tu estás a dizer que ele só iria fazer coisas que já conhece Não, mas não é para não. não é só o conhecer exterior, é o conhecer interior também. Hum, mas É o eu acho pensar, é que. o imaginar. Ok, eu agora vou dar a minha posição sobre os bloqueios criativos e que é a seguinte: os bloqueios criativos são bastante importantes para a formação de um criador artista. No sentido em que os bloqueios criativos põem-te numa posição que, pronto, que te é desconfortável, porque tu não sabes o que é que vais fazer, mas tens que fazer. Ou seja, leva-te a procurar caminhos pelos quais não irias se te sentisses confortável. Porque assim já saberias o que é que irias fazer, certo? Sim. Eu diria que um artista que não tem bloqueios criativos é um artista sem interesse, sem, pronto, cuja obra não tem miolo. Sim, mas. Um artista oco, porque está só a fazer mais do mesmo. Porque já sabe sempre o que é que vai fazer. Não é? Digamos que, ou mesmo que não seja, que não seja,
mesmo que a obra dele não seja interessante, porque pode ser, não foi pensada. Porque o problema disto tudo é pensar, não é? Sim, pronto, mas isso é o problema, isso é comum, isso há de ser comum a todos os episódios. O Sim, problema é é pensar. sempre pensar, sim. Se nós não pensássemos, não existiria arte Mas lá está. conceptualizada como tal. Certo. Por isso mesmo é que os bloqueios criativos são importantes e devem existir. Porque levam o artista a ultrapassar uma barreira que, mesmo que ao ultrapassar essa barreira, o sítio para onde ele vai já exista, leva sempre uma parte dele, pronto, com ele. Imaginemos, temos uma barreira, de um lado está aquilo que ele conhece bem, do outro lado está aquilo que ele não conhece bem, mas que já existe. Ele, ao saltar da barreira, ele conhece aquilo que estava ele conhece aquilo que, pronto, que já conhecia, não é? E leva para aquilo que ele não conhece um bocado dele. Estás a perceber? Sim, acho que faz sentido. Mas lá está, olha, se calhar é aqui que vamos discordar, porque Força. É para isto que estamos aqui. percebo a tua posição, compreendo perfeitamente, mas eu acho que eu não sei, eu associo o bloqueio criativo, o ter o bloqueio criativo, Uhum. eu não quero dizer a uma pessoa derrotista, mas é um bocadinho a ideia de que Não, porque parece que a tu pessoa não. se dá por vencida. Porque, sim senhor, Mas isto é isso é arte, a não é? posição. Mas isso é a posição com que essa pessoa tem sobre o bloqueio criativo. Tu podes Sim, pensar no bloqueio criativo como estou-me a cagar para isto, já não quero fazer mais, vou chorar para um canto, ou ok, vamos a isto, é um bloqueio criativo que eu vou ultrapassar e vou fazer melhor e diferente. Percebes? sim, mas então, na segunda Hipótese. linha, Sim. na segunda hipótese, não é um bloqueio criativo. Claro que é um Porque bloqueio criativo. é só um momento em que tu ganhas consciência que tens um problema e pensas nas soluções para ultrapassar. E pensas mais nas Então, soluções do que no problema. ok, então qual é que é para ti a definição de bloqueio criativo? Hum, pois, eu não sei. Eu não sinto bloqueios criativos, porque acho que é uma questão de. Isso é muito estranho. Acho que é preguiça. Não sei. Ou seja, eu acho que há sempre alguma coisa que pode ser feita. E se há sempre alguma coisa que pode ser feita, por que não tentar fazê-lo? Pronto, mas isso é ultrapassar o bloqueio criativo. Mas lá está, eu não sinto Mas que exista, percebes? Então eu não sinto o que é quê? ultrapassar, eu Então, sinto que é então simplesmente continuar o cada trabalho. vez, cada vez que vais, por exemplo, que vais abordar tens uma ideia e vais concretizar. Tu já sabes à partida o que é que vais fazer sempre. É isso que estás a Não, dizer. mas eu Então, vejo como se fosse. É como se estivesse a conduzir numa autoestrada, percebes? Eu sinto que é linear e que todos os problemas, todas as questões que envolvem aquilo que estás a fazer fazem parte da autoestrada. hum, Não são obstáculos da autoestrada, fazem parte da autoestrada. Então eu sinto que não há nada que pare. É tipo, certo. paras se quiseres. E que isso deve Mas, ser o único limite. pronto, mas isso aí já difere da nossa posição sobre, da nossa definição sobre bloqueios criativos. Para ti, o bloqueio Sim, criativo é uma coisa, claro. para mim é outra. Ok, então tu Sim. dirias. Ok, Achas diz. que agora por causa de bloqueios criativos, inspiração, a outra Sim. palavra, uma palavra inglesa que nós precisamos de meter aqui é o mood. Existe um mood para criar um mood Calma, mais mas eu ainda não propício. acabei, João. Ah, pronto, eu não Calma, sabia. calma. Calma, que agora tenho que esclarecer isto contigo. Não temos não, podemos Não, discordar. não, sim, eu sei, mas eu tenho que perceber melhor a tua posição. E tu deves Ah, perceber melhor a minha. A mas não ser eu que já já tenhas percebi a percebido. tua. Ah, ok, 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 ok. Percebes? Ok, ok. Temos aqui Sim, um gênio. Ok. não, é só. Lá está, são. Não sei, eu ainda não compreendi bem a tua posição sobre isto. Queres que eu explique melhor Sinceramente. então?
É Eu simplesmente. percebo a metáfora da autoestrada, Sim. mas não percebo o porquê, não é? Porque é que tu não podes encarar cada dificuldade como um obstáculo que tens que ultrapassar, mesmo sabendo que o caminho é linear. Porque eu acho que isso faz. Não sei se. É assim. Há uma hipótese enorme disto ser tudo baseado em medo. Ok, Mas, não ok. sendo. Ignorando essa camada subterrânea, eu diria que tem a ver com a ideia de não perder tempo. Hum. Tipo, se tens um problema e se já estás a pensar e assim que tomas consciência que aquilo está lá, já estás a pensar em soluções, não perdes tempo. E se não perdes tempo, lá está, vais sempre a abrir. Eu acho que, ou seja, eu não Eu quero acho que na dizer. obra. Hum, Desculpa interromper-te Diz, outra diz. vez. Mas eu acho que aquilo que nós fazemos, criadores, artistas, tem que ser pensado. Tu tens que tomar uma parte do teu tempo para pensar sobre aquilo que estás a fazer. Sim, mas Senão torna-se uma coisa irrefletida. o pensar faz parte da estrada, percebes? O pensar faz parte do processo para mim. Então estás a dizer que o bloqueio criativo faz parte do processo. Não, porque o pensar, para mim, o pensar não é o bloqueio criativo, é o faz parte da peça. Não estou a perceber. Ou seja, a peça, tipo, admitindo que existe uma ideia e que tu começas a pensar Sim, sobre a ideia e sim, sim. depois passa para um suporte de papel, o computador ou o que quer Uhum. que seja, Whatever, sim. hum, então o pensar faz parte do processo. Tu já estás a compor, já estás a criar, é quase como se já estivesse a pintar, se fosse um pintor, vamos pegar na metáfora Mas, do. mas olha, mas olha, ninguém faz uma peça de seguida, uma obra de seguida. Sim, Ninguém eu pinta ia um falar quadro de disso. seguida. Ninguém filma um filme de seguida. Sim, mas É existe. preciso, é preciso parar para pensar sobre aquilo que se está a fazer. Sim, mas lá está, eu não concebo o parar para pensar como algo externo à criação. Não, claro que não é externo, mas o bloqueio criativo faz parte da criação. É isso que eu estou Sim, a mas dizer. para mim o bloqueio criativo não é o parar para pensar. Se tu Então é o decides quê? parar para pensar, não é um bloqueio criativo. É um momento em que tu Hum. decides parar para pensar. Então Logo não. voltamos o que é para ti um bloqueio criativo? Porque para Desculpa. mim, bloqueio, repara, bloqueio, uma coisa que bloqueia, uma coisa que te impede. Se tu Sim. decides parar para pensar, Temporariamente. sim, é sempre Ok, temporário. ok, Isso eu acho que é um ponto que nós temos em comum. É sempre temporário. ok, ok. Quer exista, quer não exista. A Uhum. existir é temporário. E então eu acho que esses momentos em que tu pensas, esses momentos reflexivos, fazem parte. Ok. Não é um obstáculo. Faz parte. Então dá-me um exemplo prático de um bloqueio criativo. Um exemplo prático de um bloqueio criativo. Sim. Não há. Então Eu estás a diria dizer que que não para mim não existem bloqueios existem. criativos. Sim, eu acho que sim. Isso é muito estranho, João. Não, Então, porque. é que tu é que escreveste isto, estás a perceber? Sim, eu sei. Não, mas Então, eu escrevi isto porque lembras-te quando tu tiveste esta ideia naquela noite sim, mítica, sim, sim. ah, foi Ok, das primeiras coisas em que tu falaste, bloqueios ok. criativos. Então foi só aí, foi para ti uma novidade, essa palavra. Estas Não, palavras, bloqueios criativos, eu para ti não existiam. existem, mas porque as outras pessoas Não os significam confessam. nada. Para ti não significa nada. São palavras ocas. Para mim, se eu for criar algo, não significam nada. Eu, com as outras pessoas, sei que significam alguma coisa. Isso é bué da estranho. Não sei, para mim é mais natural conceber tudo Há mais aquilo que está palavras assim ligado. para ti? Tipo, Ah, palavras que tu saibas que existam, mas para ti não dizem nada. Que isso é muito estranho. ah, Pois, não motivação. sei. Ok, Motivação. Motivação é uma delas. Tipo, não. ok. Tipo, eu falo de motivação porque sei que as outras pessoas sabem o que é que é.
Tipo, existe um entendimento comum e as outras pessoas utilizam, mas eu não Então gosto tu de sabes o utilizar. que é. Sei o que é, mas não o concebo. É como se não existisse para mim. Na minha Então, mas vida sabes o que prática, é. Ah, ok. tipo, no dia a dia, Mas tu sabes. Ok, ok, ok. eu não penso nisso, eu Como? Ok. evito também pensar nisso. Porque Ok, acho que é uma ok, faz sentido. desculpa. Acho que existem certos momentos em que, não estou motivado. E eu acho Uhum. que isso é uma desculpa, não é algo, não é um motivo Será realmente que essa válido. falta de motivo, falta de motivação, Motivação? não é basicamente o parar para pensar sobre aquilo? Não, porque, pelo menos, lá está, eu não, eu, se eu precisasse de parar para pensar numa determinada coisa, eu não diria que estou desmotivado nessa coisa. Tipo, preciso parar aqui para pensar Uhum, se esta cor fica melhor ali ou fica melhor uhum. assim, ou será que estou a fazer as cores que eu quero, ou será que estou a fazer, será que isto são as texturas que eu idealizava? Certo, certo. Isso para mim faz parte e não é sinónimo de dizer estou desmotivado. Uhum. É uma parte em que eu decido parar porque entendo que é preciso parar para questionar. E lá está, isso é necessário e vai ao encontro da tua definição de bloqueio criativo. Neste ponto estamos Uhum. em comum, mesmo Sim, sim. eu pensando que não Ok. existem e tu. Então tu simplesmente não lhe chamas bloqueio criativo. Eu não o E eu vivo, chamo. percebes? Eu não o vivo. Como eu não o vivo, eu não o concebo. É um bocadinho por aí. Ok, mas Tipo, eu já concebi, digamos, mas agora não me faz sentido. digamos que aquilo que eu chamo bloqueio criativo é geral, é, pronto, é unânime para toda a gente, menos para ti. Sim, acho que Ok, sim. calma, 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 calma. Partindo daqui, tu estás a dizer que simplesmente, e sendo que aquilo ao que eu chamo bloqueio criativo é aquilo que tu não chamas bloqueio criativo, não simplesmente não Sim. chamas nada, tu estás a dizer que eu dou-lhe um nome, tu não. É só isso. Pois, acho que Ok, sim. pronto. Pronto, ok. Chegámos a algum lado. Ok. Estranho que estás a simplificar a questão, por Sim, causa claro que estou. de Claro que pronto, estou. tipo, não Às é vezes é questão preciso. de isto não é aquela coisa de eu estou a sentir uma coisa que eu não lhe sei dar o nome. Sim, 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 É eu só percebo. Eu simplesmente sei, eu estou-te a perceber, eu estou-te a perceber. Sei, sei, sei. pronto, eu Ok, não vivo, logo não ok. concebo, logo não penso nisso. Passa-me Não, mas completamente ao tu lado. vives. Tu vives. Só não lhe chamas bloqueio criativo. Eu Porque vivo. tu vives essa Sim, coisa tens de. razão. Eu vivo Pronto. aquilo a que eu não chamo bloqueio criativo e aquilo a que tu chamas, eu vivo, mas como não penso dessa forma, Ok, não, não lhe chamas bloqueio não me criativo. identifico. Ok, ok. Parece-me que chegámos a algum lado. Ok, Sim. gostei, gostei. Ok, passando àquilo que estavas a falar, mude. Força, João. Pois, é assim, isso vai um bocadinho ao encontro da mesma questão. Uhum. Hum, eu acho que não existe mood para criar. Tradução. Tradução para mood em português. Essa é uma boa pergunta. É ambiente, é atmosfera num sentido metafórico, Uhum. Ok. pois, é ambiente. É a melhor é a palavra que eu arranjo melhor para isso. Hum, eu E- sinto realmente, eu também sinto que isso é uma desculpa. Ou seja, se tu queres criar, Ok, ok, ok. Tu és muito prático. sim, porque eu acho que é isso que conta. Estamos a falar de uma atividade que leva tempo. Uhum. Ou seja, ou seja, partindo do princípio que as pessoas encomendam obras de arte, Uhum. fazer uma obra de arte leva tempo e tem Certo. vários contratempos À partida, sim. tecnológicos, seja, Uhum. ou seja, tecnológicos aqui não é só ao nível do computador, mas ao nível das técnicas que são usadas, Sim, dos sim, sim. suportes que são usados. Se estás a usar um suporte que se pode partir, se ele partir, tens de fazer Pronto. tudo outra vez. Precisamente. Portanto, eu acho que já há tantos condicionalismos que fazem a obra de arte ser demorada, Uhum. hum,
Porque, lá está, aqui a obra de arte é vista como sendo outro objeto qualquer no mercado de trabalho. Sim. E então, Se nesse virmos desse sentido, ponto, sim. faz sentido ser prático, ser uma coisa prática. Uhum. Se tiveres 20 encomendas, Mas achas que dá para conciliar o ato de pensar sobre? eu sei o que é que tu queres dizer. Ok. Hum, depende do teu objetivo. Se o teu objetivo for viver da arte, não. Viver Ok. no sentido económico. Sim, sim, sim. Se o teu objetivo for ser um filósofo, se o teu objetivo for teres a certeza que estás a pensar em absolutamente tudo, e eu não estou a falar apenas Uhum. da questão Sim, sim. técnica, formal ou do conteúdo, estou a falar do que vem por baixo, então pronto. E Acho que é isso. achas que dá para conciliar as duas formas de ver a arte Eu acho e a que criação? quem quer viver, lá está, no Uhum. sentido económico financeiro do termo, tem de arranjar uma forma de conciliar as duas. Sendo Ok. que isto vai levar a uma, portanto, a criar estereótipos. Ou seja, Hum, crias recursos pré, pré-feitos que vais implementando nas várias peças. certo. Ok. E achas que conciliando as duas, Sim, uma vai ter influência sobre a outra ou vice-versa? claro. Ok. Acho que é muito difícil não ter. Mas acho que pronto, acho que o ideal era não ter. E qual prevalece sobre qual? Aquela que tu escolheres, mas é muito difícil que não fique acima aquela que envolve dinheiro. Certo. Ou seja, acho que esse lado comercial, daquilo que. Acho que esse lado comercial da arte está sempre muito presente para alguém que Uhum. queira, lá Viver está, de. de dizer isto é a minha profissão, Uhum. eu vivo apenas, exclusivamente disto que eu faço, é isto que eu faço, porque me encomendam. Não, Certo. ok, não só porque te encomendam, mas ganhas dinheiro a partir daí. Uhum. Portanto, acho que é preciso implementar um certo pragmatismo. Acho que é isso. E tu, Ruben? Isto é muito complicado. É assim, eu gosto da ideia de, portanto, pegando na palavra mood, ambiente, isto não vai ter nada a ver com aquilo que já falámos, mas imagina que ah, uma pessoa sente-se, pronto, sente-se de forma diferente ao longo do tempo. Sim, claro. Imaginemos que tens um mês para fazer tal obra, essa pessoa vai. Não, um mês é pouco tempo. Um mês é pouco tempo, vá. 5 anos. Isto é muito Ok. exagerado, mas ok. O ponto de partida é um sentimento, uma sensação. Uhum. Essa pessoa vai, hum, ao longo do tempo, vai sentindo coisas novas e coisas que Claro. já sentiu antes. Ok? Sim. Imaginemos que essa pessoa demora os tais 5 anos a fazer a obra de arte. Sim. E isto é muito filosófico, mas tu cada vez que sentes coisas diferentes, és uma pessoa diferente. Hum, hum, hum. Não? Tenho alguns problemas com essa frase. Ok, força. Porque depende o que são essas coisas diferentes que estás a sentir, porque às vezes são as mesmas, mas conceptualizadas de forma diferente. Ok. Aí, se são diferentes ou não, depende da tua perspectiva. Ou seja, se Ok. tu É achares de tudo muito, facto que muito aquilo vago. que tu estás a sentir é diferente de tudo aquilo que já sentiste antes e que não tem paralelo, então sim, não és uma pessoa nova, uma pessoa Uhum. diferente.
Mas se achares que é só uma variante de outras coisas que já sentiste, então és uma variante de quem eras. Acho que é um Certo. bocadinho por aí. Eu não sei, eu gosto de pensar na ideia de que uma obra de arte é várias pessoas numa mesma, percebes? Sim. Se, se associarmos o mood pronto, ao estado de espírito, aos sentimentos que essa pessoa está, porque pronto, vem disso, não é? Isto é uma palavra muito esquisita, mas Pois é um facto. foi mal escolhida. De Mas qualquer das também não formas, vejo melhor, sim, para ser sincero. eu gosto de. Eu gosto da ideia de que uma obra de arte são várias pessoas, mas tu percebes que é só uma. Há uma Não sei, unificação. é muito estranho. Sim, eu estou a perceber, sim, Porque, nunca porque tinha pensado o nisso. criador não faz a sua obra de arte com só sentimento, não é? Pronto, isto é muito estranho de estar a dizer e eu podia ter escolhido palavras melhores. Não faz? Tipo, tens Como a assim? certeza que não faz? Não era bem isto que eu queria dizer. Hum, mas eu acho que posso criar algo tendo apenas em vista um sentimento, um único. Eu acho que isso é possível. Agora, eu não te consigo Mas dizer aí, mas aí terias de ter plena consciência daquilo que tu és, daquilo que tu estás a ser. não, só tens de ter plena consciência daquilo que o sentimento é para ti. Ou Hum, num entendimento cultural, sociocultural geral, Geral, admitindo que isso existe, claro. certo. Ou seja, se quiseres fazer algo sobre a tristeza, ainda que vago, porque o termo Sim, mas aí é é o ponto de vago. chegada. Aí é o ponto de chegada. Tu estás a falar do sentimento como ponto de chegada. Estou aí que estavas a Não, falar tu é como que ponto de estás a partida. falar do sentimento como ponto de chegada. Não, estou a falar como ponto de partida. Não, se tu estás a dizer que queres fazer algo sobre a tristeza, Logo é é um à ponto de tristeza que tu partida. queres chegar. Não Mas é estamos a com dizer isso, que o ponto. mas é com isso que tu estás na cabeça no início. Isso Hum, condiciona todos os teus passos. certo. Por isso, ok, eu admito que possa ser um ponto de chegada, mas também é um ponto de partida. É ambos. Uhum. Alright. Estamos a chegar a Ah, conclusões muito interessantes aqui. sim, de facto, eu acho que é Se isso. tivermos em conta que isto que estamos a dizer está correto, não é? Sim, claro, são Porque apenas não estamos percepções aqui. que Sim, temos. sim, sim. Não é mais do que isso. Isto não Mas tem era caráter isso. de verdade. Sim, eu gosto da ideia de que dentro de uma obra de arte estão várias pessoas, mesmo sendo de uma só, e tu percebes que essa que é uma só. Porque, por exemplo, tu pegas numa obra de Drumroll Please, calma, estou a pensar no compositor. Pode ser Holst. Uhum. Sim, João, eu sei que a peça Os Planetas é muito engraçada para ti. Mas Lembras-te disso? sim, Depois mas falamos eu, sobre isso. mas eu gosto da ideia de que a pessoa que escreveu aquilo não foi a mesma, mas tu sabes que é a mesma. Hum, E eu não sei explicar isto melhor. estou a perceber onde é que queres chegar. Mas eu acho que, lá está, mas é o objetivo do criador que a pessoa de Não, fora sinta o problema isso. é que não é. O problema é que não é. Como é que tu sabes Ou se isso? calhar é. Ou se calhar é. Lá está. Pois, Tu não precisamente, sabes. tu não sabes. Tu não sabes. Nas tuas peças é um objetivo? Lá está, eu não sei. Então, mas não queres que isso É, seja é, é consciente? isso que eu quero chegar. Porque é uma coisa muito inconsciente. A não ser que penses sobre ela. Olha, Ruben, estava a dizer que Desculpa, não desculpa. é tudo aquilo que não é consciente é inconsciente e vice-versa. Costuma ser assim. Não, ok. Se, se, ahm, se tomares isso como algo intrínseco à obra, é consciente e é pensado. Se, se não tiveres consciência, portanto, ser inconsciente, Não acho que está. está lá, não é? Mas tu não pensaste sobre isso, é mesmo, é só isso. Ok. Mas que eu acho que está lá sempre. Hum.
Porque, porque é muito difícil. Sim, isto Uma- são tudo questões bastante complicadas, é um sim, facto. sim, mas é muito difícil. Um criador estar a sentir o mesmo cada vez que vai pegar na obra. E digamos que tem 5 obras, não, 5 é muito, mas tipo três ao mesmo tempo. 3 obras encomendadas ao mesmo tempo que tem que entregar no mesmo dia. As 3. Mas são obras completamente diferentes. Pedimos desculpa por este corte, mas tive que deixar o computador carregar um bocadinho para podermos continuar. O que eu estava a dar o exemplo de um criador que tem 3 obras para entregar no mesmo dia e que uh, portanto ele tem ideias diferentes para cada uma dessas obras à partida, a não ser que essas 3 obras façam parte de um bolo inteiro, mas se forem obras individuais, singulares, em cada uma delas, se por exemplo tu falavas da ideia de pronto, transmitir tristeza. Sim, Um, Imaginemos, pegando nesse exemplo, o criador, numa quer transmitir a tristeza e noutro quer transmitir a alegria. E noutra quer transmitir não um sentimento, mas uma sensação. Quer transmitir, sei lá, calor. por exemplo, obrigado. O artista não vai, ao abordar uma obra, não vai estar a pensar, vai ser uma pessoa diferente daquela que há 10 minutos estava a compor a outra obra. Estás a perceber? Por isso é que eu acho que esta ideia do mood é muito é muito estranha e era como eu estava a dizer antes do corte que é giro pensar nisso, que Sim, uma obra não é só uma pessoa, mas várias. sim, acho que é um bom tema. E outros aspectos que envolvem este processo de criação será certamente um que tu conheces demasiado bem, não é, Ruben? O, Não me chives, vá. pronto. Eu sou muito trabalhador. E muito procrastinador também. Sim, 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 faz parte de mim. Faz parte de mim. E é disso que vamos falar. O ato de procrastinar, digamos que é que não, pronto, que não se assemelha aos bloqueios criativos que o João diz que não existem. sim, é Porque uma coisa procrastinar é diferente. o ato de ter coisas para fazer, mas simplesmente não as querer fazer. Pelo menos é o Que, que eu acho sim, da mas procrastinação. segundo aquilo que houve uma altura em que pesquisei um bocadinho sobre isso, mas tal Sim, como acabei de dizer, um bocadinho, sim, sim. hum, procrastinar, segundo aquilo que eu consegui descobrir, está muito relacionado com stress, está muito Certo. relacionado com ansiedade. Hum. Ou seja, parte das razões que te fazem procrastinar, mesmo que não tenhas consciência disso, é o stress. Como assim? Ou seja, o facto de tu associares, por exemplo, a grande maioria das pessoas que nos ouvem já fez testes na vida. Se não toda a gente, não é? Esperemos que sim. Exato. Esperemos que sim. A maioria das pessoas que nos ouvem não compõem, pelo menos não regularmente, ou nunca, Sim, sim, não, ou sim. não têm um contacto com as artes dessa forma. Mas toda a gente, pronto, na grande maioria, se não toda a gente já passou por testes e também já Uhum. procrastinou, ou seja, já evitou estudar porque sabia que tinha um teste, mesmo quando sabia que tinha de estar para esse teste. Uhum. Ou seja, tu só procrastinas porque sabes que tens um teste e que tens de estudar para esse teste. Não há Certo. procrastinar no vazio. Não há procrastinar descontextualizado. Logo, tu associas, como é muito fácil, é quase indissociável na sociedade de hoje, os conceitos de stress e de teste, de prova. Logo, a tua procrastinação também está em volta
no stress. Ok, faz sentido. E isso não invalida, porém, que haja pessoas que trabalham melhor sob pressão. E isso também é algo que devemos abordar aqui. Sim, era isso que eu ia dizer. Eu não gosto propriamente de procrastinar, mas não me sinto mal ao fazê-lo. Porque... E isto vai dar a... Pronto, não é semelhante aos bloqueios criativos, mas também vai levar a essa ideia em que eu tenho coisas para fazer, mas eu acho que tenho que pensar sobre elas, ou não pensar sobre elas. Acho que tenho que... Como é que eu ia te explicar? Basicamente evitar aquilo que eu tenho que fazer, não De é? modo a que o produto fique melhor. Sim e não. Então, Porque, por exemplo, eu trabalho melhor sob pressão e sob stress. Não sei quanto a ti, mas eu acho que funciona melhor se, pronto, se a data da entrega do trabalho estiver a chegar e eu tiver mesmo que fazer, porque ao fazer isso vai-me obrigar a pensar sobre, pensar mesmo. E não, por exemplo, imaginemos que temos um mês para estudar para uma frequência. Eu acho que se tu só na última semana é que vais estudar mesmo, porque tu nas outras, como tipo, ainda falta um mês, estás a perceber? Tu vais estar a estudar, mas vais estar a pensar noutras coisas, não vais estar propriamente focado naquilo, porque ainda tens um mês. sim. E pronto, e onde eu quero chegar, onde eu quero chegar é que não sei, acho que procrastinar faz parte do meu processo criativo. Mas assim, Por quão mau que isso sou. mas não sei, eu acho que isso assim faz essa tua explicação faz parecer que Sim, que o nosso sentido de vida só existe porque temos prazos para cumprir. Tipo, nós se não tivéssemos prazos para cumprir no nosso trabalho, independentemente daquele que, tipo, da profissão sim, que fosse, tipo, será que sim. nós trabalharíamos sequer? Não, lá está. Sim, mas isso é mau. Claro, mas tu no final nós estamos a estudar para quê, João? Sim, mas tipo, para todos os efeitos, lá está, mas tu estudas para aprenderes. Tu não estudas Certo. para provares que tens conhecimento. Idealmente, Uhum. tu Sim, sim. E estudas aprendes para quê, João? para Não é para te aplicares sentir no bem teu contigo. contexto diário. O teu Pronto. contexto diário não é testes. Pois não, mas é o trabalho. Sim, Isto mas vai tudo levar ao dinheiro. sim, Porque se o problema não fosse o dinheiro, pronto, mas vamos muito, deixar estas o muito capitalismo pouca de gente. lado. Sim, ok, ok. Sim. Não é um podcast sobre economia. Sim, mas podia ser, nós também éramos ótimos para falar sobre isso. Não éramos. Mas sim, segue, segue. Hum, eu não sei, tipo, sabes que acho que isso também tem muito a ver com. Lá está, é aquela consciência coletiva. Nós todos fazemos o mesmo. Sim. Tipo, De procrastinação é uma formas prática diferentes. comum. Mas não assim tão Yeah. diferentes, sabes? Nós todos, tipo, procrastinar, eu acho que em geral, pelo menos as pessoas que Sim, eu já isso também, conheci, é mais ou menos idêntico. certo, aquilo que tu abordaste agora também é interessante, porque nós falávamos pronto, da arte pela arte, na primeira parte, e do indivíduo, mas não sei, existe uma dualidade entre nós acharmos que somos diferentes, mas afinal não sermos assim tão diferentes dos outros daquilo que achamos. Sim, mas essa Se é que questão me faço da entender. diferença é mesmo. É só uma questão de perspectiva. É mesmo a forma Hum, como tu olhas. Tu nunca vais saber se tu és realmente diferente de outra pessoa. Tu precisamente. acreditas que és diferente, ou acreditas que és igual, ou tu Que és acreditas igual, que, sim. que és mais ou menos Uhum. diferente. Não há. Tudo é psicológico, no fundo. Acho que é um bocadinho por aí. E nesse sentido, acho que não sabendo muito daquilo que estamos a falar, acho que um ponto é certo. De facto,
Os outros têm influência, têm importância no nosso trabalho. No Já trabalho dos acabamos? artistas. Diz? Já acabamos? Não, ora é essa. Mas, fala. Tu É achas que as assim, outras pessoas têm influência naquilo que fazes? fazendo esta ponte, eu quero acreditar que sim, porque não sei, enquanto isto é muito é difícil de explicar. Ou se calhar não é, eu é que sou muito burro. Não vamos por aí, Mas está bem, Ruben? mas podemos usar o exemplo primário que é eu estou a aprender com um compositor à partida. Eu estou a ter aulas com um compositor que me está a dar aulas de composição, Exato, tu não estás a ter aulas com um professor de composição. precisamente. Ou não, não sei, mas isto pronto, é para outro dia. Sim. À partida estou a ter aulas com compositor. Portanto, o teu estilo E vai. mesmo que não seja voluntário e consciente, o meu trabalho vai ser o ponto de vista dele sobre aquilo que eu faço. Sim. Mas não só. Sim, Também há o claro, teu claro ponto que de não só. vista sobre aquilo que tu Claro. fazes. Sim, mas o meu trabalho vai se moldar bastante, ou alguma coisa, àquilo que ele pensa sobre a música. Sim, mas é sempre mais teu do que dele. Não? Depende Do quê? de mim, Daquilo que tu deixares? precisamente. Eu acho que é mais isso. Por isso porque não é uma coisa má, porque provavelmente se uma peça minha fosse só minha, não iria ser grande coisa. Mas Então, mas quando estás a criar uma peça é só tua. Até estar feita. Ou até ser lá vista por está. alguém. E vamos para aquele ponto que não queríamos falar agora. Mas não. Pelo menos eu não acho. Hum. Porque, tal como tinha dito na primeira parte, um artista é alguém que, à partida, pega naquilo que viveu, sentiu, experienciou, etc., e o transforma numa coisa dele. Não é à partida dele. Não, mas. O- o- a Sim, mas. matéria-prima principal não é. Então, mas se é aquilo que tu vês, tu não estás a captar. Tu não estás a captar uma coisa. Tu não estás a captar uma coisa que existe. Tu estás a criar uma coisa nova a partir de algo que existe. Portanto, a ideia é tua. Digo eu. Hum. E nesse sentido, faz sentido. E Lá nesse está. sentido faz sentido. Estou sempre a Ok. fazer isto. Hum, Nesse sentido, pronto, é relevante fazer esta pergunta, que é se a peça só é tua quando tu estás a fazer. Pronto, é giro porque não dá para responder a isso. Mas o que é que tu sentes? Tu quando Porque estás a eu compor, quero, lá tu, está. Eu acho que todos aqueles que criam querem sentir que aquilo que estão a fazer é só deles e que é uma coisa nova e que é original. sim, mas Mas nós nunca vamos. Porque é muito difícil tu chegares à história da arte e pegares num criador que tenha feito alguma coisa do zero. sim, senão é impossível. Pois, lá está. Assumindo que o zero é um zero total. Sim, sim, tipo, do nada. E eu nem sei Exato. porque é que esta palavra existe. Sim, é, Pronto. é muito paradoxal. Mas sim, acho que é isso. Porque se for na história da música, que lá está, é aquela que eu conheço melhor. Todos os grandes compositores tiveram influências. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja óbvio. Ou explícito. Sim, explícito. Porque
Porque lá está, eu para fazer um bom trabalho, tenho que ouvir muita música, conhecer muita música, ver muitas partituras. Para quê? Para alargar o leque daquilo que eu já sei fazer e daquilo que eu vou passar a saber fazer, ou pensar que sei fazer. E dar, pronto, lá está. Era aquilo que também falávamos na primeira parte. E dar a essa coisa que já existe algo meu. Percebes? Sim. Portanto, existe sempre a questão da identidade. Tipo, achas que podemos dizer que isso é algo inerente ao ato de criar? Como assim? Achas que. Eu esqueci-me do que é que perguntei. Ah, sim. Achas que essa questão da identidade está, está contida dentro do ato de criar? Tipo, uma coisa criada tem de ser uma coisa com identidade? Com a identidade de quem a criou? Pois, eu diria que sim, mas o conceito de identidade também é problemático. Pois, lá está. Nós estamos a meter por. Por caminhos difíceis. Sim, sim, sim. Mas pronto, a ideia é essa. É pensarmos sobre isso. Sim, de facto, há aqui muitas questões que nós abordamos de forma, enfim, não exaustiva. Não foi efetivamente profundo, porque é muito difícil ser profundo. Sim, claro. E também não faz sentido esgotar estas. Quer dizer, se é que elas se esgotam, não faz Eu gosto, sentido. eu Diz. gosto da ideia deste podcast ser uma coisa prática e leve, mas nós ao fazer perguntas, lá está, nós estamos mais ou menos a fazer um papel um bocadinho, o papel de filósofo, digamos assim, que faz o outro questionar. E a ideia aqui é questionarmos a nós mesmos, ao outro, que neste caso és tu, e a quem ouve. Sim, Mesmo que não haja uma resposta concreta a isso. É bom e amadurece, acho eu. Amadurece o pensamento crítico sim. sobre a arte. Agora, aquela linha que devia ter ficado para a parte 1, à altura do dia, e para terminar, Sim, João, eu passei isso porque de facto é uma questão que na altura colocámos como fazendo parte da parte 2 por causa da procrastinação. De facto, se haverá, a pergunta é se haverá uma altura do dia que seja mais propícia propícia à a criação criar. artística. E pronto, vamos aqui passar a questão de ser uma coisa altamente pessoal, porque tudo isto Sim, atenção, exato, exato. isto não é geral. Não Verdades, sim. há, não há aqui nenhum pendor generalista. Nós estamos a generalizar para podermos falar dos termos de uma forma. Lá está, é Sim, uma coisa inglória. Nós estamos pois. a generalizar só para poder agarrar os assuntos. Mas efetivamente eles não são gerais de todo. Estamos a materializá-los, Exato. digamos assim. Ahm, e essa questão da altura do dia, lá está, prende-se muito com o mood de que nós falávamos. Ahm, eu não sei, Porque, acho que as pessoas. imagina, Diz. tu já me contaste que trabalhas melhor de manhã. Sim, era nisso que Eu estava a sou, pensar. sim, eu trabalho melhor de madrugada, mas em relação ao mood, eu se acordar tipo 8 da manhã, não é propriamente cedo, mas também não é tarde. hum, eu nessa altura estou a sentir-me irritado, a sentir-me com sono, pronto. E a obra que eu fizer nessa altura do dia vai ser uma coisa, Sim, versus a altura que eu me sinto mais confortável, que é de madrugada, e nessa altura é, digamos que é a altura onde eu estou, ou onde eu acho que estou, mais confortável para fazer tal obra, tal peça, tal coisa. mas não achas que é possível separar, ou seja, criar uma barreira
entre, lá está, essas sensações, tipo, resingão, quando acordas. Não, porque Achas que passa sempre? Achas que é tipo marca d'água das peças, está lá sempre, eu acho que está. Mesmo que que tentes seja partir, inconsciente. não dá. Ou mesmo que seja... Porque tu estás a fazer uma extensão de ti à partida, não é? Será que não é possível criar algo, tipo, sendo um ator? Ou seja, será que não... Tipo, se tu agora quisesses criar no estilo de fulano tal, não eras capaz disso? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Porque, como falávamos, isto da criação é uma coisa muito pessoal e muito... Pronto, não é transversal a todos. Sim. É mesmo uma coisa nossa. Embora tenha influência de outros, aquilo que nós criamos, no final, tudo é nosso. Porque nós pusemos a mão naquilo. Eu vou pegar no exemplo da fotografia. Nós vamos fazer um episódio sobre este tema. Sim, Mas tu, ao claro. fotografares, tu estás a pegar numa coisa que já existe e que não é tua e estás a aplicar a tua visão sobre ela. Percebes? Sim. Pronto, e acho que passa por aí. Sim, de facto, esta questão da criação tem muitos paralelos com a fotografia. E Pois não é é que não isso. tenha paralelos com todas as outras artes, Com claro que todas tem. sim, claro. Mas acho que aí a fotografia, também por ser uma invenção relativamente recente, Mais recente, sim. Uhum. lá está, merece um lugar de destaque. É preciso perceber as manhas da fotografia. Sim, mas acho que é isto. Acho que abordámos muita coisa, mas não chegámos a abordar propriamente nada. Sim. Ficou muita coisa para dizer e muita coisa maldita, como eu já tinha dito. Sim, pronto. Mas lá está, a ideia é pôr-vos a pensar e pôr-nos a nós a pensar sobre isto. E não Sim. propriamente dar respostas, porque é um bocado difícil, sendo estes temas. E também não tinha piada nenhuma. Pá, sim, não dava propriamente para discutir, não é? Sim. Bem, como dissemos quando fizemos o primeiro episódio, estamos abertos a perguntas. Claro que sim. Lamentamos àqueles cujas perguntas não foram respondidas. Ainda Serão. não foram Ainda, respondidas claro. ainda. Claro. Serão, evidentemente. Eu acho que a ideia de criar um episódio só para perguntas é engraçado. Mas também gosto da ideia de pegar numa pergunta e fazer um episódio a partir daí. É uma coisa a explorar. Podemos tentar as duas e logo vemos. Temos de discutir sobre isso então. Mas sim, acho que é isto. Se tiverem dúvidas, acho que a página do Facebook do podcast é uma boa plataforma para isso. Claro. facebook.com/artimanhas144. Muito bem. Já decorei. Boa. Mas sim, se tiverem dúvidas, coloquem lá as questões. Também temos... Brevemente vamos passar ao YouTube. Exatamente. Temos Instagram também. Exato, @artimanhas144. E acho que é isso. Partilhem. Ouçam. Não Sim, é? ouçam. E se não gostarem, digam-nos. E o que é que nós Sim, podemos já alterar? agora. Sim, nós como somos novos nisto. Sim. Pronto, e acho que é isto. É isso. Obrigado. Obrigado.